Muitos acreditam que o caminho de Jesus até a cruz foi tranquilo, mas se fosse fácil, o verdadeiro valor do seu sacrifício perderia significado. A Bíblia nos conta que Jesus estava tão sobrecarregado de tristeza que chegou à beira da morte. Imagine, prestes a sofrer uma das mortes mais dolorosas, cercado de humilhação e insultos, e seus algozes estavam a caminho. O livro de Lucas narra a dolorosa jornada de Jesus até sua morte. Desde sua oração em Getsemane, onde sua fé em Deus se solidifica, até o seu sepultamento, a Bíblia nos mostra como um homem inocente sacrificou-se pelos outros. Os evangelhos detalham o tempo que Jesus, seus discípulos e outros passaram no jardim do Getsemane, momentos antes de sua prisão. Lá, Jesus orou ao Pai 3 vezes, dizendo: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26, versículo 39. Essas orações nos revelam os sentimentos de Jesus às vésperas de sua crucificação e mostram sua completa submissão à vontade de Deus. O cálice ao qual Jesus se refere simboliza o sofrimento que ele enfrentaria. Em Mateus 20, versículo 22, Jesus fala desse sofrimento. Ele responde a um questionamento dizendo: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu estou prestes a beber? A resposta foi: podemos. Quando Jesus pede que o cálice seja afastado, ele expressa o desejo humano natural de evitar a dor. Jesus, sendo plenamente Deus e também plenamente humano, enfrentou a luta entre seu espírito e sua carne. Embora perfeito, sua natureza humana resistiu à ideia do tormento e vergonha que o esperavam. Ele nos lembra em Mateus 26, versículo 41, Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ao orar, afasta de mim este cálice, Jesus estava batalhando contra os desejos de sua carne, que ansiava por autoconservação e conforto. A batalha era intensa, chegando a ser esmagadora. Em meio à sua agonia, Jesus clama aos discípulos: A minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo. Mateus 26, versículo 38. Esta oração reflete a humanidade intrínseca de Jesus, confirmando que, em todos os aspectos, ele era completamente humano. Jesus já sabia do seu destino, como descrito em Marcos 8, versículo 31. Ele começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem teria que sofrer muito, ser rejeitado pelos líderes religiosos e ser morto, mas ressuscitaria após 3 dias. A angústia que ele enfrentaria não seria apenas física, mas também mental e espiritual. Ele compreendia o plano divino: ser crucificado, ser transpassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades, conforme profetizado em Isaías 53, versículos 5 a 7. Este trecho profético nos lembra: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A despeito do amor incondicional de Jesus pela humanidade, sua humanidade temia a dor e a angústia que se aproximavam, levando-o a clamar: Afasta de mim este cálice. Esta súplica, afasta de mim este cálice, tem nuances profundas. Ele inicia sua prece com: se for possível, implorando a Deus por uma alternativa, se houvesse outra forma de redimir a humanidade. Por mais que Jesus desejasse evitar a morte, ele estava comprometido com a vontade de Deus. Os eventos que se seguiram à sua oração mostraram que não havia outra solução. O sacrifício de Cristo era a única esperança de redenção. Como João, versículo 29 proclama: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. As proclamado em Apocalipse 5, versículo 9, e cantavam um novo cântico: Digno és de receber o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Em seguida Jesus ora: Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres.
Este comprometimento com a vontade divina é a marca de sua devoção. O coração justo sempre se alinha com a vontade do Senhor, como em Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No jardim do Getsemane, Jesus supera sua natureza humana, submetendo-se incondicionalmente à vontade divina. Quando enfrentamos tribulações, é reconfortante saber que Ele compreende o que é desejar a vontade de Deus, mesmo quando a carne resiste. Este conflito interior é inerente à condição humana. Jesus, o Redentor, abraçou integralmente nossa humanidade. Hebreus 2, versículo 17. Por isso ele teve de ser feito semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Com o propósito de buscar e salvar os perdidos, Jesus concluiu sua missão, mesmo que isso significasse beber até a última gota do cálice de sofrimento. Em sua franca comunhão com o Pai, percebemos a profundidade de sua relação divina. Mas enquanto ele sofria, os discípulos, subestimando a gravidade do momento, sucumbiam ao sono. Em sua agonia, um anjo surge, fortalecendo-o. Essa presença angelical simboliza o apoio celeste a Jesus diante de seu maior desafio. Mesmo enfrentando a rejeição e a iminência da morte, o céu estava com ele. E quando ele se levanta e encontra os discípulos adormecidos, lembra-os da necessidade de vigiar e orar para resistir à tentação. No seio do silêncio, Jesus deposita seus fardos diante do Pai. Em meio à angústia, testemunhamos um retrato genuíno e humano de Jesus, transbordando emoções diante da iminência de sua morte. Embora Lucas não oculte sua divindade, revela um Jesus que se identifica com nossas imperfeições e traumas. Como descrito em Hebreus 4, versículo 15, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Esta passagem lança luz sobre o caráter de Jesus, enquanto evidencia como podemos enfrentar os grandes desafios que a vida nos impõe. Enxergamos um homem fielmente apegado a Deus, decidido a cumprir sua vontade. Ele enfrenta adversidades com olhos erguidos ao céu, despejando suas mais profundas emoções em orações sinceras. Jesus não é poupado do desafio, mas a ele é concedida a fortaleza para encará-lo. Mesmo suplicando por outra saída, ele reitera sua determinação em seguir o desígnio divino. O céu, em resposta, fortalece-o para seu chamado, não alterando o curso dos eventos. Esta narrativa traz lições sobre a personalidade de Jesus enquanto se encaminha para a cruz. Ao orar, ele desvenda tanto sua dor quanto sua dependência do Pai. Em meio a turbulências, muitos de nós esquecemos de buscar a Deus. Entretanto, Jesus nos ensina que a oração é vital, especialmente nos caos. E sua oração não é mera formalidade. Ela transborda honestidade, emoção e vulnerabilidade. A verdadeira prece exige esforço. Em oração, Jesus revela-se autêntico e humilde, desejando ardente e sinceramente que o Pai lhe poupe do futuro doloroso. Entretanto, seu compromisso com a vontade divina é ainda mais profundo. Essas preces, embora únicas, assemelham-se às lamentações dos Salmos, onde também se exprimem as mais intensas emoções e dores. A intimidade alcançada em oração frequentemente nos provê do alento necessário para dar o próximo passo, guiados pela mão divina. A oração, quando feita com coração e alma, é um ato consciente e profundo, não algo feito ao acaso. Cada líder se sente sozinho às vezes, especialmente ao aventurar-se em novos territórios ou enfrentar desafios sem precedentes. Mas a solidão de Jesus na cruz foi incomparável. Cercado por zombadores, traidores e uma plateia de duvidosos, ele sentiu o isolamento não apenas da humanidade, mas por um momento do próprio Pai. É nestes momentos de desolação que o verdadeiro caráter é revelado. Enquanto ele estava lá, o peso dos pecados da humanidade pressionando-o, o fardo era mais imenso do que qualquer dor física. Ele carregava não apenas o peso dos pecados daqueles presentes, mas os pecados de todas as pessoas,
passadas, presentes e futuras. É um fardo tão pesado, tão monumental, que apenas alguém plenamente divino e plenamente humano poderia suportar. O apelo de Jesus no jardim destaca essa intensa luta interna do humano e do divino dentro dele. Em sua humanidade, ele temia o sofrimento iminente, e em sua divindade, ele sabia da sua necessidade para a salvação da humanidade. Esse paradoxo incorpora a complexidade da missão de Jesus na Terra. Muitas vezes, se diz que a verdadeira liderança é comprovada em tempos de crise, e aqui, Jesus demonstra o ato supremo de liderança, auto-sacrifício em benefício dos outros. O isolamento que ele sentiu era real, e ainda assim sua determinação nunca vacilou. Mesmo diante do silêncio dos céus, ele seguiu em frente, mostrando determinação e força sem paralelo. A zombaria que ele enfrentou enquanto estava na cruz foi uma tentativa de diminuir seu propósito. Mas Jesus, inabalável, transformou o que parecia ser um momento de derrota em um símbolo de esperança e salvação. Por meio de seu sacrifício, ele fechou o abismo entre Deus e o homem, oferecendo redenção a todos que acreditam. A experiência de Jesus nos ensina sobre a profundidade do amor, sacrifício e resiliência. Líderes em seus papéis podem se sentir isolados e incompreendidos, mas a cruz nos lembra que, às vezes, as maiores vitórias vêm dos sacrifícios mais profundos e, através do sofrimento, emerge um caminho para a redenção e esperança para todos. Território, no jardim do Getsemane, Jesus experimentou um de seus momentos mais solitários. Todos os membros de sua equipe o abandonaram apenas algumas horas antes de ele ser julgado, torturado e crucificado. Sua história no jardim é um dos exemplos mais potentes da dedicação de um líder na história. Todo líder que faz algo significativo para Deus tem uma experiência de Getsemane. O que podemos aprender com esse momento solitário? Getsemane é o local onde, número 1, batalhas espirituais ocorrem. Número 2, solidão é sentida. Número 3, honestidade é expressa. Número 4, submissão é exigida. Número 5, força é recebida. Por que este verso é importante para nós entendermos? Precisamos compreender a solidão e a tristeza do Getsemane, porque nos ajuda a entender a conquista do Getsemane. Alguns viram uma relação entre o suor de sangue na testa de Jesus com a maldição de Adão, que labutaria pelo suor de sua testa. Adão falhou no teste do jardim. O fruto proibido era um fardo que ele não pôde evitar. Ele tropeçou, e a humanidade nasceu como filhos irados a partir daquele ponto. No entanto, Cristo, o Adão superior, triunfou no jardim. Onde Adão falhou, o sangue de Cristo se combina com o suor de Adão. Ele assumiu a maldição sobre si mesmo. É por isso que somos testemunhas da angústia de Cristo no jardim, porque ele não podia deixar de pegar o cálice e bebeu até o fundo. Significa que não haverá mais ira direcionada àqueles unidos a Cristo. Ele a bebeu em vez de nós. Se ele bebe tudo, não restará nada para nós. Sim, isso foi realizado no Gólgota, mas a obediência demonstrada em Getsemane também foi instrumental na remoção da maldição de nós. Sua total conformidade nesse momento foi transferida para a nossa conta. Isso também nos mostra que Jesus entende como é sentir-se sozinho. Ele compreende a dor. Nós expressamos nosso sofrimento a Ele, e Ele compreende. Ele enfrentou mais tentações do que qualquer um de nós jamais enfrentará. Ele voluntária e conscientemente olhou para o cálice e bebeu até a última gota. Podemos confiar nossa dor a Ele. Você já teve dúvidas sobre o amor de Deus por você? Olhe para o jardim do Getsemane. Você pode ver o Filho de Deus suando profusamente, como gotas de sangue ou talvez suor misturado com sangue. E você pode ver sua determinação em não apenas obedecer ao Pai, mas em obedecer ao Pai na redenção da humanidade. Ele bebeu do cálice em sua honra. Não procure mais do que o silêncio do Pai. Não havia outra maneira de redimir a humanidade, porque sua ira seria derramada sobre seu Filho. Deixe a lógica de Romanos 8, versículo 32 te motivar. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas?
Se Deus não estivesse comprometido com a sua redenção, ele teria deixado aquele cálice passar de Jesus no jardim e transferido para nós. Ele teria deixado a humanidade ser engolida por sua ira enquanto preservava seu filho. No entanto, ele não fez isso, não só porque nos ama, mas também porque esta é a natureza de Deus. É da natureza dele ser autodoação, dar de si mesmo para que outros possam viver. Você pode ter fé nisso. Quem pode ser contra você se Deus está do seu lado? Você busca prosperidade e plenitude em todas as áreas de sua vida? Quer aprender como a fé e a sabedoria bíblica podem transformar sua relação com o dinheiro e conduzi-lo a uma vida mais próspera? O livro Prosperidade com Deus encontrará um guia inspirador e prático para trilhar uma jornada rumo à verdadeira riqueza. Descubra como fortalecer sua fé em Deus e colocá-la em ação, alcançando contentamento, sucesso financeiro e uma vida abundante. Acesse o link nos comentários e mergulhe neste livro repleto de ensinamentos valiosos. Prepare-se para uma leitura transformadora que o guiará para uma vida de prosperidade com base em sua conexão com o Criador. Não perca essa oportunidade de descobrir o verdadeiro sentido da prosperidade.